Ok, vamos lá sentar e conversar sobre montes de coisas falsas sobre o Japão. Ideias falsas sobre viajar no Japão, estar no Japão, tratar de coisas para visitar no Japão, desfrutar de visitar no Japão e que são falsas. Porque eu estou farta de tentar ajudar pessoas a esclarecer estas coisas e há certas coisas que me aparecem regularmente ou que criam problemas durante as viagens e depois as pessoas me perguntam, ou até a posteriori que me dão feedback e eu penso. Neste vídeo, para ele ficar curto, eu vou só falar de duas coisas que são falsas e que circulam muito e que aparecem escritas em artigos e que são temas de reportagens e que as pessoas me dizem, mas eu vi na NHK Internacional, mas eu vi neste website, ou mas eu vi, vejo regularmente no YouTube, ou whatever, vou esclarecer. Então, a primeira ideia é, no Japão não há tip à americana ou gorjeta à americana. Essa ideia, o que ela tenta transmitir é falso, mas tem um fundo de verdade e eu acho que é por isso que ela continua a ser reproduzida. Então, no Japão existem ordenados, existem pagamentos pelos serviços, os funcionários dos cafés e dos restaurantes não trabalham nem recebem como na América, nos Estados Unidos da América. E, portanto, embora nos Estados Unidos da América exista o sistema do tip, da gorjeta, para compensar aquilo que não se paga devidamente aos funcionários deste tipo de áreas de comércio, aqui no Japão isso não existe. Para além disso, existe outra coisa aqui no Japão. Aqui no Japão, os funcionários dos restaurantes, dos hotéis, etc., eles partem do princípio que os vossos pertences são vossos e o vosso dinheiro e os vossos recursos são vossos e aquilo que vocês estão a dar pelo pagamento da comida ou de quer que seja do serviço que estão a fazer é da loja. Nada disso é deles, ok? Eles manuseiam o dinheiro, mas não é para eles. Quem tem o dever e a obrigação de lhes pagar pelo serviço é a loja, é o restaurante, é o café. Não são vocês. Vocês pagam à loja, ao restaurante, ao café. Eles só manuseiam o dinheiro na caixa, mas não é deles. Esse é um princípio de conceptualização fundamental. Dito isto, se vocês estiverem a fazer uma visita guiada e estiverem com um guia que é japonês certificado, é suposto, se vocês gostaram muito da visita guiada, se houve problemas para resolver, para além do estritamente expectável daquele guia japonês no Japão, é suposto no final vocês darem-lhe um presente. Se vocês tiverem um motorista de um carro que vos levou a um sítio e depois vos deu indicações muito importantes para vocês descobrirem um sítio para ver e bonito, ou um motorista de táxi que foi particularmente rápido a pôr-vos no comboio quando estavam atrasados, ou esse tipo de coisas, aí é suposto vocês darem dinheiro a mais. Portanto, há muitas situações aqui no Japão em que há tip, em que há gorjeta. Podem ser na forma de um presente, em alguns casos é mais adequado dar um presente. Pode ser na forma de dinheiro, em alguns casos é mais adequado dar dinheiro. Quando eu tenho problemas para resolver em hotéis, em restaurantes, relacionados com guias, relacionados com motoristas, todos esses problemas, para benefício dos viajantes, se resolvem com dinheiro. Eu vou ser muito clara com isto. Se há problemas para resolver, se há coisas que têm que se pedir para mudar, para transformar, para substituir, para mudar a hora, para fazer desta maneira em vez daquela, qualquer alteração de última hora, qualquer coisa que a pessoa tenha feito a mais para nos ajudar, isso vai ter que ser compensado e é sistematicamente compensado com qualquer coisa que eu compro para dar a essa pessoa um bem, ou então com o dinheiro que eu entrego a mais. Se isto não é gorjeta, não sei o que é. Portanto, vocês vão ter que lidar com isto. A ideia de que o Japão não aceita gorjetas e as pessoas não aceitam dinheiro para fazerem um bom serviço e ultrapassarem as limitações do estritamente necessário é falsa. Aqui, tal como em todos os outros países do mundo, se existe um profissional que, para além de ser excelente no que faz, pensa fora da caixa e ajuda-vos a resolver problemas ou antecipa as vossas necessidades, ou vocês têm alguém com vocês, que neste caso, quando há grupos, sou eu, que trata das coisas para
elas correrem bem para vocês, e existem empregados de restaurantes, empregados de hotéis, motoristas, guias, etc., que fazem mais do que era suposto fazerem para vocês estarem bem, nessas situações vai haver troca de presentes e bens envolvidos, ok? Não acreditem em sentido contrário de coisas que vêm na internet, nomeadamente feita para um público norte-americano, que tem a mania de calcular as percentagens das gorjetas. Enfim, é a vivência deles, e essa vivência não existe no Japão, mas que há gorjetas e gratificações? Elas são esperadas, e muitas vezes é a única maneira de vocês terem as coisas feitas como vocês querem. A segunda coisa que eu vejo sobre o Japão sistematicamente equivocada tem a ver com uma ideia que eu acho que é quase... Não sei se é racismo, se é preconceito, se é fetichização, mas é aquela ideia de que os japoneses vão sempre atender-vos bem por vocês serem turistas estrangeiros e vão sempre dar voltas para que vocês estejam bem. Não. O Japão tem uma indústria de turismo que é muito cobiçada, que pessoas de todo o mundo desfrutam. É verdade que têm, de uma maneira geral, os profissionais que trabalham no setor têm muito brio na qualidade do serviço prestado. Dito isto, eles têm sistemas para que cada coisa seja executada da forma mais perfeita possível, mais eficiente possível, e é muito difícil mudar esses sistemas. Isso é transversal a muitos aspectos da cultura japonesa, é muito difícil mudar sistemas. E quando entramos no domínio de pessoas que estão em viagem, imprevistos que acontecem, por exemplo, pessoas que estão num ryokan, mas afinal não se estão a dar bem com os futons e não conseguem descansar e querem mudar para um quarto diferente ou querem pôr mais colchões debaixo do futon. Estou-me a lembrar só desse exemplo, mas há muitas outras situações em que, à medida que se vai vivenciando essas experiências, se vai ter que pedir alterações. Por exemplo, havia aqui uma pessoa que se estava a sentir mal disposta nos pequenos almoços por causa do cheiro do peixe e do cheiro da sopa miso ser muito intenso logo de manhã para essa pessoa. E, portanto, para nós conseguirmos estar a tomar o pequeno almoço todos juntos, teve que haver aqui muita coisa a circular para resolver o problema e mudarmos de sala e termos um pequeno almoço em que não estávamos a grelhar o peixe na mesa. Enfim, fazer as coisas funcionar aqui no Japão fora do sistema, fazer com que haja adaptações é muito difícil. Em muitos casos, vocês não vão conseguir, nem com as tais gratificações e dinheiro a mais. E, por exemplo, coisas como pedir um táxi. Há muitos sítios onde vocês chegam à recepção e dizem: olha, eu quero um táxi. E eles dizem: tinha que ter pedido ontem. E vocês dizem: mas não há táxis a circular. Eles dizem: tinha que ter pedido ontem. É assim, há um sistema. Há uma coisa que, para ser bem feita, tem que ser feita desta maneira. E não há adaptabilidade. Não é um defeito. Eu não estou a criticar os japoneses com isto. É a maneira como eles funcionam. É a maneira como a sociedade japonesa funciona. E é por isso que há muitos aspectos da sociedade japonesa que vocês apreciam. E é por isso que o Japão é o que é, e é por isso que toda a gente cá vem. Então, porque há uma sociedade que funciona tão bem, porque os processos são optimizados, também temos que entender que em muitas situações esses processos não vão ser completamente furados e transformados por causa do que a gente quer. E depois as pessoas saem daqui a dizer: mas o Japão, afinal, em muitos aspectos, contrariou aquela expectativa que eu tinha, que é de que eles recebem extraordinariamente bem, fazem tudo pelos visitantes, por terem muito orgulho do seu país, mostram o seu país com grande dedicação e amor e fazem os visitantes serem muito felizes aqui, gostarem muito de estar aqui, etc. Uma coisa não é incompatível com a outra, reparem. Essa mensagem de que, e que passa imenso na internet, que os japoneses vão receber muito bem, vocês vão ter pessoas a fazerem tudo por vocês quando são turistas no Japão. Eu acho que essa mensagem é falsa, ela não corresponde à minha experiência de mais de 10 anos disso, mas a razão para isso ser é: vocês estão a exigir que eles mudem sistemas que eles já têm e que estão optimizados para que o serviço seja o melhor possível. Em muitos restaurantes a gente chega, ainda tem mesas vazias e as pessoas dizem que não nos podem atender
quando são restaurantes de alta gastronomia japonesa, porque há coisas no menu que eles tinham que ter preparado há 3 dias atrás, ou ontem, e que como não começaram a preparar, essas coisas não estão em condições ideais para serem servidas. Não se pode compor aquele menu com coisas que não se prepararam ontem. Então, o restaurante tem cozinheiros, tem chefes, tem funcionários, tem mesas. Mas eles não prepararam a refeição ontem para nós porque nós chegámos à última da hora. Por isso eles não nos podem servir. E toda a gente que é tuga diz: mas servem com o que têm, fazem na hora, não servem aquilo que tinham que ter feito, ou começado a fermentar, ou começado a preparar, ou a marinar, ou não sei o que há 3 dias atrás, mas há de haver qualquer coisa que eles podem fazer com os ingredientes que têm. Mas não é assim que eles funcionam. Porque aquilo que mostra melhor as suas qualidades, aquilo que é algo que orgulha a imagem do estabelecimento, é aquilo. Eles não vão fazer uma coisa com um nível de qualidade, de apresentação e de perfeição que está abaixo daquilo que é representativo do nível daquele estabelecimento. E, portanto, o arranjar, o fazer na hora, o desenrascar, o aceitar o imprevisto que vocês acabaram de chegar, não vai acontecer. Não é má vontade, é porque é mais importante dar-vos um produto ou um serviço em condições ótimas do que simplesmente vender mais. Aqui no Japão, a última coisa na lista das prioridades deles é vender. A primeira coisa na lista das prioridades deles é: o produto ou o serviço que eu estou a apresentar exemplifica com honra, dignidade e perfeição o nível do meu estabelecimento, ou o nível da minha marca, ou o meu nome. Se põe em causa o nível do estabelecimento, o nível da minha marca, ou o nível do meu nome, eu não vou fazer. Não interessa, não é para vender que eu vou fazer. E isto é um conceito um bocado difícil de encaixar, acho eu tem sido difícil de encaixar. Eu vejo que isto é difícil de encaixar para a maior parte das pessoas que são ocidentais e estão aqui, particularmente para portugueses que estão aqui e pensam: mas eles não querem clientes? Ter clientes não é uma prioridade nesse contexto em particular. Então, eu hoje só falei de algumas ideias erradas e falsas sobre o Japão e de onde é que elas vêm, e tentei dar-vos um cheirinho de que isto é muito mais profundo do que coisas que vocês encontram por aí. E se vocês quiserem saber mais sobre este tipo de situações, digam-me qualquer coisa que eu faço mais vídeos sobre isso. Ok, cá estou eu de volta no Ryokan para vos esclarecer. Mais uma pergunta que eu recebi mesmo agora, portanto vou acrescentar isto ao vídeo que eu já tinha feito. E isto é sobre como gerir a vossa deslocação em transportes de comboios com passes que vos dão descontos ou não aqui no Japão. Então, existe muita divulgação sobre uma coisa que se chama Japan Rail Pass. Talvez vocês já tenham visto informação sobre isso. O Japan Rail Pass é um passe de uma companhia de comboios que é a Japan Rail. Nem todos os comboios do Japão são operados pela Japan Rail. Nem pouco, mais ou menos. Só para vos dar uma ideia, se vocês estiverem na cidade de Kyoto, que é tão somente a cidade mais visitada pelos turistas no Japão, tanto os nacionais como os estrangeiros, o Japan Rail Pass, ou na verdade a Japan Rail, é basicamente inútil. Não há comboios muito significativos para a vossa circulação dentro de Kyoto e à volta de Kyoto e para irem a monumentos. Operados pela Japan Rail, talvez a linha Saga, talvez uma das linhas que vai para Nara, mas na verdade a linha Keihan tem comboios muito melhores a irem para Nara, muito mais convenientes, mais confortáveis, etc. Enfim, o Japão privatizou os transportes. Há muitas companhias a operar comboios. Já para não falar nos metros metropolitanos e nos autocarros. Então, se vocês fizerem o Japan Rail Pass e se quiserem utilizar bem o vosso investimento, basicamente vocês só vão tirar a máxima rentabilidade desse passe se vocês fizerem um itinerário tailored, à medida, para usarem as redes Japan Rail. Isso pode ou pode não ser útil para vocês. Imaginem que vocês querem focar o vosso itinerário em sítios que querem visitar e não
em sítios para onde vocês podem ir utilizando a rede Japan Rail. São duas maneiras completamente diferentes de desenharem o vosso itinerário. É que o Japan Rail Pass não é barato. Ele de facto dá utilização ilimitada em quase todos os comboios da rede Japan Rail, mas ele custa basicamente em euros. 50 mil ienes é mais ou menos 300 euros para 7 dias e 80 mil ienes é mais ou menos 500 euros para 14 dias. Então, por pessoa, e não é intercambiável e não podem ter um passo, passá-lo a outra pessoa e usar. Então vejam bem, se vocês já fazem esse investimento e depois ainda têm que comprar os bilhetes do metropolitano, quando estão, por exemplo, no metro de Osaka ou no metro de Tóquio, ou ainda têm que comprar os bilhetes do autocarro, quando estão, por exemplo, a fazer percursos dentro da cidade de Kyoto, ou num autocarro que vai entre Tóquio e Monte Fuji. Portanto, se vocês compram o Japan Rail Pass sem a consciência de que aqui no Japão, para vocês irem aos sítios que vocês querem, vocês vão ter na mesma que comprar bilhetes de outras companhias, na verdade vocês vão estar a gastar muito mais pelo total da vossa despesa de transportes do que se vocês simplesmente comprassem os bilhetes individuais para cada um dos itinerários que querem fazer. Então, o que eu recomendo é, concentrem-se em o que é que querem fazer. Querem ver coisas e chegar lá da melhor maneira possível? E nesse caso, pode não ser de todo útil o Japan Rail Pass. Ou vocês querem investir no Japan Rail Pass e fazer um itinerário optimizando esse investimento que vocês fizeram. Essa é a minha abordagem, essa é a abordagem que eu vos recomendo. Acho, porque já tenho visto isso acontecer noutras pessoas, que é uma surpresa desagradável comprar o Japan Rail Pass e depois não terem feito a investigação que deviam antes, ou não terem falado comigo ou com outra pessoa como eu, e depois estarem cá e perceberem, mas afinal, para o que eu quero fazer, este passo afinal assim não é tão útil, eu gastei este dinheiro todo e ainda estou a comprar bilhetes de outras coisas. Então tenham isso em consideração, espero que este conselho tenha ajudado a esclarecer algumas coisas. Vejam sempre websites oficiais, há muitos revendedores não autorizados e há muitos websites piratas. Tenham cuidado, tem que ser Japan Rail, a companhia de comboios do Japão, se quiserem realmente adquirir o passe. Uma grande beijoca para todos e até o próximo vídeo.